E aí você que ama anatomia? E aí você que odeia anatomia? Me chamo Leonardo Alves e você está na Anatomia do Léo. Hoje a aula é sobre os ossos do ombro, húmero, clavícula e escápula. Vamos ver os acidentes ósseos, fazer algumas relações com a origem, a inserção e a ação de alguns músculos. Assim como nós vamos ver também se aquele osso é do lado direito ou do lado esquerdo. Vamos pro vídeo. Então, nossa aula hoje é sobre os ossos que compõem o complexo articular do ombro. Parece uma aula fácil, porque ossos a gente viu na primeira parte da matéria de anatomia lá no início da faculdade, mas é justamente esse o objetivo, porque se tem muito tempo que a gente viu, possivelmente muita gente deixa de ficar revisando isso ao longo do tempo. Então, começando aqui pela escápula, ela tem esse contato, né, com o gradil costal, formando a articulação escápulo-torácica, que é uma articulação funcional. Então, nós temos aqui algumas estruturas ósseas bem interessantes. Aqui embaixo nós temos o ângulo inferior, aqui em cima o ângulo superior. Do ângulo superior sai o músculo elevador da escápula. Eu vou sempre fazendo esses links com algumas relações de origem e inserção de músculos. Aqui nós temos o ângulo lateral na região da cavidade glenoide. Então, já adiantando, aqui é a cavidade glenoide. Se a gente for aproximar, nós temos aqui o tubérculo supraglenoidal e o tubérculo infraglenoidal. Fazendo outra relação com músculos, no tubérculo supraglenoidal, a gente vai ter a origem da cabeça longa do bíceps. E na infra, nós temos a cabeça longa também do tríceps. Aqui nós temos, na região posterior, duas fossas. A fossa infraespinhal, de onde sai o músculo infraespinhal, a fossa supraespinhal, que é de onde sai o músculo supraespinhal. Separando a fossa supraespinhal e a fossa infraespinhal, nós temos a espinha, o próprio nome já diz. E aqui, ó, nós temos o acrômio vindo aqui para essa região mais anterior. Esse processo aqui é o processo coracoide. E aqui na frente, na região anterior da escápula, nós temos a fossa subescapular, que obviamente sai o músculo subescapular. Eu esqueci de falar das bordas que nós temos. Nós temos então aqui a borda mais lateral, porque a clavidade glenoide ela fica mais para lateral, ou seja, aqui é a margem lateral, aqui é a margem medial e aqui em cima a margem superior. Na margem superior nós temos a incisura da escápula, tá? A incisura da escápula tem uma relação interessante com o nervo supraescapular. Agora eu acrescentei aqui o nervo supraescapular para vocês verem essa relação íntima que tem entre a incisura da escápula e o trajeto do nervo supraescapular que vai inervar o músculo supraespinhal e infraespinhal. E uma outra coisa que eu quero focar na aula de hoje é o seguinte: como é que eu vou saber que essa escápula ela é do lado esquerdo ou do lado direito? É simples. A gente tem que entender o seguinte, que nós temos que achar uma coisa que seja superior ou inferior, nós temos que achar uma coisa que seja medial ou lateral e nós temos que achar uma coisa que seja anterior ou posterior. Então vamos lá, vamos achar uma coisa que nos mostre claramente que é algo inferior ou superior. O ângulo inferior ele é bem claro para isso, tá? Ele pode representar muito bem que a escápula ela está de cabeça para baixo ou não. Aqui ela está na posição normal, tá? Vamos lá, achamos algo que nos representa se ela é inferior ou superior. Agora vamos para medial e lateral. Nós temos duas coisas bem interessantes aqui, que é a borda medial e aqui a cavidade glenoide. A cavidade glenoide fica mais lateral, obviamente. Então a gente já sabe uma coisa que seja inferior e uma coisa que é medial ou lateral. Vamos agora para uma coisa que seja anterior e uma outra coisa que seja posterior. Vamos lá, a espinha ela está sempre posterior, tá? Se a gente for vir para cá, o processo coracoide ele está mais anterior. E aqui na frente da escápula não tem espinha, na fossa subescapular.
ou seja, vai ser a região mais anterior. Então essa aqui é uma escápula esquerda. Nós temos agora o osso húmero, vamos focar na parte mais proximal. Aqui é uma vista anterior, a cabeça humeral ela fica projetada para medial, para superior e para posterior. Nós temos então aqui a cabeça humeral revestida pela superfície articular da cabeça do húmero. Aqui mais ou menos na borda da superfície articular, nós temos o colo anatômico. Eu costumo falar que toda cabeça tem seu colo. Colo nos remete a um pescoço, vamos dizer assim. E aqui mais embaixo, onde está o mouse, nos representa o colo cirúrgico. Nós temos dois tubérculos. Aqui o tubérculo menor e o tubérculo maior. Entre os tubérculos nós temos o sulco intertubercular. O sulco intertubercular passa a cabeça longa do bíceps que vai lá para o tubérculo supraglenoidal. Se a gente for associar alguns músculos que saem da escápula e vão para os tubérculos, quem são eles que eu estou falando? O redondo maior e menor, o supraespinhal, o infraespinhal e o subescapular. Ok, se a gente for associar, os músculos que vão para o tubérculo maior vão fazer rotação externa. Quem são eles? Infra, supra e redondo menor. O redondo menor vai para o tubérculo maior. Já o subescapular e o redondo maior vão para o tubérculo menor e fazem rotação interna. Se não entendeu, dá uma voltadinha no vídeo, eu vou colocar aqui umas letrinhas para vocês associarem isso e dar tempo de vocês copiarem. Nós temos aqui também, na região mais lateral aqui do húmero, a tuberosidade deltoide, que é onde vai se inserir o músculo deltoide. E agora, como saber se esse húmero é direito ou esquerdo? Antes de tudo, a gente já sabe que a cabeça humeral ela fica na região superior e a cabeça humeral ela fica também na região medial do húmero. Então nós já sabemos que a cabeça humeral fica na região superior e medial. Para saber a estrutura que vai ficar na região anterior ou posterior, nós temos que ir lá para baixo. Aqui na região anterior nós temos uma divisãozinha nessa fossa. Aqui não está tão bem representado no aplicativo, mas nós temos aqui na região lateral a fossa radial e aqui nós temos a fossa coronoide. Se a gente for para trás, não tem essa divisãozinha. Aqui é a fossa do olecrano isolada. Então, se a gente for olhar para isso, a gente sabe que aqui é a região posterior, essa é a vista posterior. Aqui a cabeça do húmero está na região superior e medial. E com isso, a gente associa que é o húmero do membro superior esquerdo também. Eu vou optar por mostrar a clavícula aqui articulada porque ela tem dois pontos de conexões nas suas extremidades que são muito interessantes. Primeiro, ela faz essa articulação aqui com o externo, formando a articulação externo-clavicular, uma articulação bem estável. Já aqui nós temos a articulação acromioclavicular. Uma informação que eu acho bem interessante para a prática clínica é a seguinte: como a externo-clavicular ela tem essa estabilidade muito boa, tanto por ligamentos como pelo músculo esternocleidomastoide, a tendência então, quando é exercida uma força excessiva, é que ela gere uma fratura na clavícula e não uma luxação, porque ela está muito bem estável. O contrário ocorre na luxação acromioclavicular, como o próprio nome já diz, devido a uma alteração da instabilidade devido a uma força excessiva da articulação acromioclavicular. Então aqui tem a região medial, onde nós temos a extremidade external. Aqui na extremidade external tem a face articular external. E aqui na região mais lateral nós temos a extremidade acromial e a face articular acromial. Aqui embaixo tem uma coisa bem interessante, que é o sulco do músculo subclávio, que é um músculo que faz esse movimento de depressão da clavícula e fica situado entre a primeira costela e a clavícula. Aqui nós temos também
o tubérculo conoide aqui nessa pontinha aqui. No mais, aqui está situado, no mais nós temos então, onde está passando o mouse, o corpo da clavícula. Muita gente tem dificuldade em saber se a clavícula é direita ou esquerda, então vamos lá. Vamos saber uma coisa que é medial ou lateral. A extremidade mais achatada vai ser a extremidade external. Já a extremidade que é mais afilada é a extremidade acromial. Vamos ver agora uma coisa que nos diz se é anterior ou posterior. Nós temos aqui o tubérculo conoide. O tubérculo conoide está apontado para a região posterior. E agora, para finalizar, para a gente saber se é superior ou inferior, a parte inferior ela tem o sulco do músculo subclávio, aqui onde está passando o mouse, já aqui em cima, na região superior, tem essa superfície lisa. Essa foi nossa primeira aula sobre ombro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Segue também o Instagram do grupo de estudos do ombro que está aparecendo aqui. É um grupo de estudos que eu faço parte com alguns colegas da fisioterapia aqui de Aracaju. Se você não assistiu os vídeos dos plexos braquial, sacral e lombar, clica aqui em cima que você vai direto para o vídeo. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.